Pessoal, meu nome é Carolina TM e eu tô aqui para explicar para vocês as peças que compõem o jogo Gravataí entre Anjos e Gravatás. O que vocês vão receber na escola de vocês é uma caixa, que nem essa, com um adesivo do jogo na frente. Dentro dela vocês vão encontrar o tabuleiro do jogo, que é esse aqui, impresso em lona. Vocês vão ter também o manual do jogo Gravataí entre Anjos e Gravatás, que é esse livrinho verde, onde a gente explica as regras do jogo, os itens que vocês estão recebendo, a gente mostra como é que vocês vão jogar, apresentamos opções de jogabilidade para vocês, mostramos dicas, referências que foram usadas no jogo, os patrimônios de Gravataí, além de aqui no final vocês conseguem ver a equipe que produziu o projeto e um QR Code que leva para as outras redes sociais do Projeto Culturais MSTM, para que vocês possam acompanhar outras iniciativas que a gente desenvolve. A gente também tem dentro da caixa as cartas de questão, que são essas cartas na cor azul. São 90 cartas iguais a essa, numeradas. E aqui vocês vão ter os itens que vocês precisam coletar, as perguntas, respostas e as casas que vocês avançam se vocês acertarem ou que vocês voltam se vocês errarem. Também teremos essas cartas vermelhas aqui, que são menorzinhas. Essas cartas são cartas de missão. Então, cada uma delas tem uma missão diferente, com um objetivo diferente, para que você cumpra no modo de coleta do jogo. A gente vai ter também os peões, que são todos assim, são 6 peões de cores diferentes, para que você possa se mover pelo tabuleiro e jogar com seus amigos. Essas são as peças que compõem o jogo, então, espero que vocês gostem. Agora eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre o tabuleiro do jogo Gravataí entre Anjos e Gravatás. Então vocês vão receber um tabuleiro em lona, e a gente vai ter dentro desse tabuleiro o mapa de Gravataí, que é essa forma maior, que está dividido em zonas da cidade. No canto esquerdo superior do tabuleiro, vocês conseguem ver a legenda dizendo quais zonas da cidade representam cada cor. Nós temos também a Rosa dos Ventos, que mostra para vocês as direções, caso haja alguma pergunta que envolva isso. Nós temos ali embaixo os ícones das cartas. Vocês encontram essa mesma informação também no manual, para ajudar vocês a saberem o que significa cada um dos ícones que tem nas cartas que vocês estão usando. Até porque nas cartas de missões esses ícones são muito importantes. Então nós temos aqui, no canto direito do tabuleiro, nós temos a linha do tempo, que diz ali os principais acontecimentos históricos que aconteceram em Gravataí, e partes importantes como a emancipação e outros acontecimentos. Em volta do contorno de Gravataí, os outros municípios que fazem divisa com a cidade. Nós temos também aqui uma representação do rio, para vocês verem onde ele vai até o Banhado Grande. Nós temos as casas, que são essas bolinhas com bromélias dentro, que é por onde vocês vão se locomover. E nós temos a lupa, que é o ponto de partida para quando você começa a jogar. Então, essa lupa aqui ilustrada é onde vocês vão colocar os peões, e vocês vão usar ela como ponto de partida, independente da versão. Mas se vocês forem usar em outro formato, no formato de trilha, vocês vão usar ela como ponto de chegada também. Outra coisa importante que vocês têm que se atentar no tabuleiro é que nós temos pequenos pedaços de papel colocados sobre ele que marcam os sítios arqueológicos e os quilombos de Gravataí e ao redor dele. E essa informação é útil para algumas das perguntas que estão ali. Com essas informações, vocês conseguem já jogar e tirar o melhor proveito possível do jogo Gravataí entre Anjos e Gravatás. Oi, gente! Eu vim aqui apresentar para vocês, então, as regras do jogo Gravataí entre Anjos e Gravatás. Na página 10 do nosso manual, vocês podem ver aqui 3 formas de jogar o jogo Gravataí entre Anjos e Gravatás. Nós explicamos no manual a forma de coleta de itens, mas nós também podemos jogar o jogo no formato trilha ou no formato com mediador. Eu vou explicar os 3 para vocês. O primeiro deles é o formato coleta de itens. Como esse funciona? Os jogadores, se reúnem e embaralham o baralho de cartas de missão, que é esse baralhinho vermelho. Cada jogador recebe 2 cartas de missão e ele vai ter que escolher, nessas 2 cartas de missão, qual ele acha melhor realizar. Aqui na carta Turismólogo, por exemplo, vai estar escrito que você tem que coletar 3 ícones de locais e bens culturais, que é esse azul. Também tem que coletar 2 ícones de símbolos e manifestações culturais, que é esse amarelinho aqui, e um ícone de patrimônio. Os ícones de patrimônio sempre ficam à direita da carta, na parte superior.
todos os ícones ficam na parte superior das cartas, tá, gente? Deixa eu pegar uma aqui para mostrar para vocês que tem o símbolo do patrimônio, para vocês verem onde ele fica. Ele vai ficar aqui, ó, no cantinho, no lado direito da carta. Então, essa é a missão do turismólogo. Se eu completar todos esses itens, eu ganho ela. Escolhida a missão, eu viro ela de ponta cabeça, né? Não mostro para os meus outros colegas qual missão eu vou realizar. E como é que eu coleto esses itens para a missão, gente? Cada carta que eu acertar, ela vai para minha coleção de ícones. Então aqui, por exemplo, eu já teria 3 ícones. Se eles forem iguais aos ícones que está pedindo na minha carta de missão para eu realizar, eu já tenho 3 deles coletados. Assim que eu acertar a pergunta. Então, quem acerta a pergunta, recebe a pontuação. Se for uma pergunta de sorte ou revés, essa pontuação igual fica para a pessoa, né, que estava jogando naquela vez. Então, eu escolhi minha missão, virei ela de ponta cabeça. Meus outros colegas também escolheram suas missões e a gente vai começar o jogo. Cada um de nós escolhe uma cor de peão que vai nos representar e nós começamos o jogo da esquerda para a direita, no sentido horário. Então, vamos lá. Eu, por exemplo, se eu fosse a primeira a jogar, eu pegaria a primeira carta do baralho, né? O baralho de questões, ele tem que estar embaralhado antes de iniciar o jogo, para que vocês não saibam, né? Que vocês não vocês decoram a ordem. Então, a ideia é embaralhe o baralho de questões, que é esse azul aqui, com as 90 cartas de questões. Vocês embaralham ele e retiram a primeira. 6 tipos de questão. A gente vai ter questões de alternativas, né? Onde você tem a alternativa A, B ou C para responder. Vai ter questões assertivas, que é onde você tem uma pergunta, principalmente de matemática, né? Você tem uma pergunta e você tem uma resposta certa, né? Que estaria ali. A gente tem questões discursivas, onde os colegas, os professores, os jogadores podem conversar sobre qual seria a melhor resposta. A gente tem de complete a lacuna. E temos também verdadeiro ou falso e sorte ao revés. A sorte ao revés, ela funciona como uma pegadinha, né? Dentro do jogo, onde você volta ou avança a partir daquele conteúdo histórico. A de verdadeiro ou falso, né, o nome mesmo já diz, você escolhe a alternativa verdadeiro ou falso e a partir disso recebe então a informação sobre a história da cidade. A primeira carta escolhida, o meu colega vai ler para mim, né? O colega da direita lê a carta para mim e me faz a pergunta. Se eu souber a resposta e acertar, eu recebo a carta, ou seja, os símbolos dela são coletados por mim e eu ando o espaço aqui que diz para eu andar, tá? Se eu errei a carta, como é que funciona? Eu retorno, né? Por exemplo, aqui eu não saí ainda, mas digamos que eu tô aqui na frente e aí diz para que eu retorne uma casa, se eu errei a questão. Eu volto a casa e essa carta que eu errei vai para o final do baralho de questões, né? Então eu coloco aquela no baralho para que no final do jogo outra pessoa pegue ela e a gente possa então responder. Como eu disse, a gente vai ter cartas de sorte ou revés, que só vai andar ou voltar, vai depender da sorte, da carta, né? Mas, no geral, é assim que funciona. As cartas acertadas vão, então, pro meu conjunto de cartas coletadas. Assim que eu completar as cartas coletadas que formam a minha missão, eu ganho o jogo. Então, agora eu vou explicar para vocês o formato trilha de jogar o jogo Gravataí entre Anjos e Gravatás. Vocês partem aqui da lupa, que é a Aldeia dos Anjos. O colega, né, à sua direita vai fazer a pergunta e você vai responder. Acertou a pergunta, você avança as casas. Errou a pergunta, retorna. Essa carta ela não precisa ser coletada porque vocês estão no formato trilha e não no formato coleta. E aí ganha o jogo quem terminar o trajeto primeiro e chegar novamente na lupa. O terceiro formato para você jogar o jogo Gravataí entre Anjos e Gravatás é no formato mediador. Como funciona o formato de mediador? Um dos participantes vai ficar responsável pela leitura das cartas. Então esse participante ele não vai ser representado por um dos peões. A nossa sugestão é que esse participante em específico fosse o professor, por exemplo, né? Que ele vai conseguir ajudar os jogadores nesse modelo. Então aqui como é que seria? O mediador leria a carta de questão para os jogadores e aquele que souber acertar a carta de questão ganha os pontos e avança nela. Assim como no formato trilha, vence o jogo quem chegar primeiro à lupa. Bom, essas foram os três formatos que nós pensamos para se jogar o jogo Gravataí entre Anjos e Gravatás. Mas você também pode criar novas regras e transformar o jogo do seu jeito. Esperamos que vocês aproveitem e que ele possa ajudar em sala de aula.